todos, eu sou Jorge Luiz Rocha. Vou falar um pouco nesse painel sobre a criação de jogos de mesa como projeto escolar. Para começar, eu vou me apresentar aqui. Eu sou professor e também trabalho com desenvolvimento de jogos digitais e de mesa. Há quase 10 anos concilio a área de educação e de desenvolvimento dessa forma. Faço parte de um estúdio de criação no Brasil e de alguns coletivos de desenvolvimento de jogos de mesa e atuo no ensino básico brasileiro, dando aulas de português e redação. O meu mestrado, que eu fiz aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi pensando jogos digitais como ferramentas paradidáticas em ambiente escolar, né? Ali eu via o potencial dos jogos como ferramenta educacional para diversos fins dentro do ambiente escolar, mas depois de certo tempo eu comecei a olhar para os jogos de mesa com um potencial ainda mais interessante pela facilidade de aplicação deles frente aos jogos digitais. Então eu comecei a pensar formas de introduzir a cultura dos jogos de mesa na escola onde eu dava aula, né, uma escola de ensino privado aqui no Brasil. E eu comecei a ver que tinha o potencial não só do uso dele como objeto de entretenimento, objeto cultural, mas eu vi o potencial muito grande de trabalhar alguns conceitos básicos de criação de jogos dentro de alguns princípios multidisciplinares que tanto as escolas demandam, né, em projetos. Então aqui eu vou falar de uma experiência que eu tive de entre 3 e 4 anos, de um projeto que eu ajudei a acontecer na escola em que eu atuava. E o objetivo disso é colaborar com pessoas que queiram também elaborar esse tipo de projeto em suas escolas, vendo algumas etapas que eu considero cruciais para esse tipo de projeto funcionar em um ambiente escolar, né? Para início de conversa, eu acho que é legal dar o contexto inicial que eu encontrei nessa escola, que eu acho que é fundamental quando você quer trabalhar um projeto escolar, né, utilizando alguma ferramenta que não é de uso comum da cultura tradicional escolar. Essa escola onde eu atuava, ela estava aberta a projetos multidisciplinares, introdução de novos objetos. Então foi relativamente fácil começar esse projeto por lá, né? E isso se aliou à dificuldade que algumas áreas tinham de ter projetos mais práticos. No meu caso, na área de linguagens, havia vários projetos na área de ciências exatas também, na área de ciências humanas. Mas na área de matemática e de desenho geométrico, era muito difícil pensar projetos práticos que não fossem muito ligados à teoria das disciplinas. Então, houve também essa facilidade de criar um projeto utilizando jogos, porque foi muito fácil encaixar a metodologia dos jogos, da criação de jogos, com a coisa da linguagem matemática. E aliado a isso, na época eu descobri que já havia um projeto embrionário de criação de jogos por lá. Era docente de desenho geométrico, né, geometria. Ela já fazia um projeto de criação de jogos mais clássicos com linguagem geométrica, como Tangram, utilizava dominós, né? E não era uma docente que estava introduzida no mundo dos jogos modernos. Então eu vi um potencial muito grande de começar ali essa, essa introdução aos jogos modernos naquele ambiente escolar, que não tinha ainda essa cultura, né? Então, em 3 anos de projeto, os jogos começaram a entrar nessa cultura também e trazer alguns resultados bem interessantes. Então, eu vou detalhar a seguir algumas etapas que eu considero fundamentais
para que um projeto desse consiga funcionar com eficiência dentro da experiência que eu tive por lá. A primeira etapa que eu acho muito importante é traçar uma proposta para o projeto que vai envolver jogos de mesa. Por mais que o jogo já esteja na cultura escolar, onde vai ser trabalhado o projeto, é bem importante traçar os objetivos primários e secundários para que fique claro para toda a comunidade, principalmente na parte docente, na parte pedagógica, o que se busca com aquele projeto para que todo mundo consiga se inserir nele também na medida do possível, né? Então, por exemplo, no caso do projeto que eu apliquei nessa escola, os objetivos primários eram introduzir o conceito dos jogos modernos, que não era da cultura ainda naquele ambiente escolar, né? Era uma escola que utilizava até xadrez como disciplina para algumas séries, mas os jogos modernos não eram ainda uma prática comum. Os jogos em geral também não eram utilizados com muita frequência dentro da dinâmica escolar. Além disso, também o outro objetivo primário era levar a ideia do uso da linguagem matemática de uma forma prática, né, dentro de um projeto. E também orgânico, ou seja, funcionando já dentro da elaboração de alguma coisa, sem forçar muito a barra nisso. E também de maneira integrada a outras disciplinas, para não ficar isolado o trabalho com a linguagem matemática, já que nesse ambiente escolar já havia outros projetos multidisciplinares, então era interessante que a área de matemática e desenho geométrico entrasse. Então esses eram os objetivos primários. Só que os objetivos secundários eram justamente aqueles que atendiam um plano mais amplo, né, para esse uso de jogos. Então, os secundários acabam sendo muito importantes. Então, no caso que a gente empregou, os secundários eram introduzir os jogos de mesa dentro da cultura da escola, né? Principalmente os jogos modernos, já que a gente percebia um potencial multidisciplinar muito forte com alguns jogos modernos e era um plano mostrar isso não só para os alunos, mas também para a própria equipe pedagógica da escola. Um outro plano secundário era ampliar as possibilidades dentro da socialização escolar, né? Que era mais uma forma de socializar os estudantes. Então era um objetivo bastante válido, secundário, mas muito importante, né? Depois dessa delimitação, é muito importante dentro da proposta também apresentar claramente o detalhamento da proposta para os alunos. Claro que sem esse rigor dos objetivos e tudo mais, mas precisa ficar muito claro o que se espera de um produto final dentro do projeto, né? E o que se espera no decorrer do projeto, o que vai acontecer no decorrer do projeto. Até porque o uso de jogos tende a ser uma proposta interessante, que atrai por ser um pouco diferente das práticas cotidianas, então ela tem esse potencial atrativo. Mas ao mesmo tempo, quanto mais se delimita claramente quais vão ser as etapas e qual vai ser o produto final, lá no início, já os estudantes já se posicionam dentro de suas próprias expectativas sobre a atuação deles no projeto, né? E aí, dentro dessa proposta inicial, é bacana já começar uma pequena introdução, uma reflexão teórica sobre os jogos, já que é o elemento básico, uma reflexão teórica bem embasada sobre os jogos já leva a algumas reflexões interessantes dos alunos. Eles vão entender que não vai ser só uma brincadeira. Aquilo dali vai ser também uma brincadeira, mas vai estar imbuída de um rigor pragmático que se espera deles, né? Durante o processo. Então,
No nosso caso lá, por exemplo, eu fiz essa introdução, essa introdução teórica para essa disciplina. Por mais que o projeto não fosse da minha área, eu prestei a colaboração teórica dos jogos, já que é algo já do meu campo de atuação profissional. Mas não foi lá algo que outra pessoa não pudesse fazer. Tendo uma base fundamentada para a pessoa entender o processo teórico, eu acho que qualquer profissional de educação pode fazer esse papel também. Mas no caso fui eu que fiz, e aí eu introduzi alguns conceitos básicos de jogos pertencentes à literatura da teoria dos jogos, né? Do Caloá, o Zynga, o Eaton, só que, claro, sem aquele formalismo todo, né? Você trazer só a referenciação, mostrando claramente para os estudantes que há uma referenciação ali e que mesmo aqueles teóricos discordavam em vários pontos, mas que o ponto de concordância deles era interessante. Então, você traz uma conceitualização de jogo e aí os estudantes já começam a se engajar, pensar, fazer um pensamento de forma comparada, já começam a tentar considerar, então isso é jogo, então isso não é jogo, então aquele jogo que eu jogo não é bem um jogo. Então eles já começam a pensar sobre isso, que é importante para dar um pontapé inicial, né? Então, uma etapa importante essa que finaliza a delimitação da proposta e com a delimitação conceitual básica, sem engessar o conhecimento, mas ao mesmo tempo já dando a ideia para eles que eles vão ter uma liberdade lúdica dentro do processo, só que tendo que atender a um rigor teórico, a um rigor pragmático. Não é qualquer coisa que vai acontecer ali. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa particularmente, eu considero a mais importante, pelo menos dentro dos objetivos que eu enxergo que um projeto como esse vai ter, né? Não importa se seja secundário ou primário, ele atende a todos, que é a imersão nos jogos, né? Se os jogos vão ser trabalhados, não importa se aquele jogo está ou não na cultura, vai ter que ter uma diversidade de momentos em que os estudantes vão apenas jogar, né? Você não para emergir em qualquer obra cultural de entretenimento, você tem que apreciar aquela obra, independente do objetivo com qual você está fazendo aquilo. Você tem que experimentar. E essa, na verdade, é uma etapa contínua, ela não para nunca mais, ela vai até o final do projeto e, preferencialmente, ela continua. Se o objetivo é introduzir o jogo como uma possibilidade, é muito interessante deixar com que haja vários momentos em que os estudantes pensem o jogo como uma alternativa para se entreter, para socializar, enfim, para passar o tempo, né? Então, a imersão em jogos é fundamental, só que ela é muito estratégica ao mesmo tempo. Ela define a facilidade com que as próximas etapas vão ser conduzidas. Por quê? Porque, primeiro, esses momentos são os momentos de curiosidade e experimentação. Então, a escolha dos jogos na imersão é fundamental, né? Eu acho que são dois os princípios que devem reger a escolha desses jogos para a imersão. A primeira é claramente a estratégia do interesse, né? Cada grupo, cada grupo de estudantes tem seus próprios interesses, seu próprio perfil. E durante a condução de um ano letivo, é possível perceber que perfil tem cada grupo, né? Então já dá para imaginar mais ou menos que tipos de jogos vão atrair mais aquele grupo, né?
ou pelo menos formular algumas hipóteses, porque como todo projeto, como todo plano, às vezes ele não sai como a gente espera, mas dá para minimizar essa casualidade, né? É, Outro lado também é o plano estratégico de pensar jogos que vão atender aos objetivos, né, primários do projeto. Por exemplo, lá no nosso caso, a gente delimitava o, os objetivos como a imersão, a diferenciação dos jogos modernos e dos jogos clássicos temáticos, né? A gente queria diferenciar alguns jogos que já são amplamente conhecidos por estudantes brasileiros, né? Por serem muito clássicos, mas alguns deles eles têm primeira edição de 1940, 50, 60, né? Inclusive esse é um dado legal para levantar para estudantes, porque às vezes eles veem uma versão retematizada de um jogo lá que acabou de sair naquele ano, mas eles não sabem que aquele jogo, na verdade, data de 50 anos atrás ou mais. E eles se impressionam muito, né? Então é interessante mostrar esses dados bibliográficos dos jogos. E aí você faz a comparação, por exemplo, que eu trazia, os jogos modernos. Então eu já tentava colocar jogos modernos que se diferenciam muito dentro da, da dinâmica de jogo, né? Para eles já irem percebendo na prática que ali rola uma experiência um pouco diferente. Até porque dentro da etapa anterior, como o meu objetivo com esse projeto era trazer uma imersão de jogos modernos na escola, não era só jogo de mesa, queria imergir os jogos modernos. Então, eu já tinha dado na teoria dos jogos uma diferenciação entre os dois. E aí eu já trazia de maneira clara essa diferenciação com os jogos escolhidos, né? Outra coisa também que eu buscava era uma diversidade de mecânicas dentro das mecânicas que eu queria que os estudantes utilizassem dentro da criação dos jogos, que era uma etapa que ia ser trabalhada mais à frente. Mas então eu pegava jogos que tinham aspectos diferentes para mostrar para eles possibilidades. Por exemplo, um jogo que foi muito querido por toda a comunidade escolar foi o Carcassonne da Devir, né? Porque ele não tem um tabuleiro muito bem pré-estabelecido, né? O tabuleiro se monta durante o jogo e é uma quantidade muito grande de escolhas e estratégias e não tem rolagem de dado, não tem cartas, são só quadradinhos e bonequinhos, né? Então foi um jogo que quebrou muitos paradigmas para os alunos, né? Sobre jogos de tabuleiro, né? E então a escolha foi sendo guiada por meio desses planos estratégicos e também de interesse. Além disso, é, é muito importante com o tempo, né, validar cada vez mais essa experiência de imersão, né? Porque sem essa validação, dependendo do ambiente escolar, ela pode ser taxada como um espaço vazio, né? E qualquer um que faz um projeto como esse sabe que não é. Mas é muito fácil alguém ver uma turma inteira jogando e perguntar o que eles estão fazendo. Falo, eles estão jogando, porque faz parte do projeto eles jogarem. Para algumas pessoas, isso pode ser um ócio largado, uma forma de só matar o tempo, não ver a produtividade disso, né? Que não precisa mesmo ver, mas às vezes, para um projeto desse ter sua existência garantida, você tem que começar a buscar validações, né? Uma forma de validação interessante que a gente usou e que contou com a colaboração de muitos colegas, né, muitos amigos da área de jogos, foi trazer pessoas de fora do ambiente escolar, né? Então, lá no nosso caso, por exemplo, a gente contou com o apoio de profissionais de uma luderia do Rio de Janeiro, né, onde é a escola, de educadores, colegas educadores, né, de outros locais,
de entusiastas de jogos, né, que gostaram da ideia do projeto, queriam apoiar, queriam participar de alguma forma, né? Todos eles de forma muito espontânea, né? Não precisei nem chamar, só de falar a pessoa já queria estar lá. Então é um tipo de projeto que mobiliza muito, pelo menos aqui no contexto brasileiro, tem mobilizado muito nas escolas. E editoras, né? É, editoras, principalmente que tenham jogos até autorais do país, onde está sendo aplicado o projeto, é fundamental. Então a gente teve um apoio muito bacana da TGM, editora aqui do Rio de Janeiro, que a gente teve também o apoio da Devir Brasil, né? Que esteve lá, então levando os jogos, inclusive eles já tiveram essa porta de entrada, já que eles já conheciam o Carcassonne já há algum tempo, então é legal. E tudo isso foi validando, era perceptível que a escola cada vez mais abria os braços para um projeto como esse quando via o apoio de terceiros. Até porque isso é estratégico para qualquer ambiente escolar, você ter pessoas colaborando com o projeto que não estão necessariamente apenas dentro do ambiente escolar. Então, esse plano da imersão em jogos é fundamental para um projeto assim acontecer. E mais que isso, é muito importante também ter essa validação para atrair não só os estudantes, como também a própria comunidade escolar pedagógica para esse projeto. Já a terceira etapa, depois desse processo de imersão, é onde a gente começa a colher os frutos daquela escolha estratégica dos jogos utilizados nos momentos lúdicos, né? Porque é a hora da gente começar a introduzir a teoria e a prática, né? De uma maneira mais dinâmica do que se a gente tivesse feito antes. Então, por isso que a gente percebeu que é interessante primeiro ter imersão e depois entrar na parte teórica e prática. Lembrando que lá na primeira etapa, a coisa de apresentar o que é um jogo é só uma delimitação conceitual muito básica para dar o pontapé inicial no rigor teórico. Mas agora é onde vem a parte, o grosso da parte prática, né? Onde vem a teoria que vai ser facilitada pelos jogos que agora eles já conhecem, né? Então, dentro dos objetivos primários e secundários, foram escolhidos determinados jogos e agora, usando esse conhecimento compartilhado que os alunos têm, eles já tinham conhecimento prévio de diversos jogos e agora foram acrescentados alguns outros jogos. Então, tendo domínio desses jogos experimentados pelos grupos, é possível já fazer uma análise comparada, perceber, discutir o que eles mais gostaram nos jogos, quais chamaram mais atenção, por que chamaram, porque aí dentro desse porquê a gente começa a pensar nas mecânicas, nas dinâmicas, nos estilos de jogos e apresentar isso para eles começarem a entender que, como qualquer outra obra, como um filme, como um livro, o jogo também tem seus estilos, tem suas estéticas e tem dentro de sua construção suas mecânicas e dinâmicas que dão a experiência na jogabilidade. Isso, na teoria, é um conhecimento muito amplo para condensar num projeto. Então, por isso que aquele pensamento estratégico da escolha dos jogos a serem apreciados na imersão tem um impacto agora. Então, vai ser discutido em cima deles. Então, se os alunos gostaram de um determinado estilo de jogo, já dá para começar a comentar sobre outros jogos daquele estilo, que aí já vai atrair o interesse desses alunos para outros momentos de imersão, né? E fora isso, eles já começam a entender o que forma aquele jogo como um produto, né? Já que a gente está falando sobre um projeto de criação de jogos como projeto escolar.
e não só a imersão dos jogos. E aí vem a outra parte dessa teoria da prática, que é a criação de jogos em si. Esse foi um grande desafio no início ao pensar esse projeto, porque antes o projeto embrionário que tinha era de jogos muito simples, que tinham mecanismos já muito consolidados, como dominó, tangram. Então, chegar num produto final era relativamente fácil, né? Em comparação com um jogo moderno, né? Como muitas das vezes envolve a necessidade de testar várias vezes, né? Então a gente chegou à conclusão de que não era viável, né? Inclusive eu passei essa minha experiência para eles no desenvolvimento de jogos, que não era viável avaliar o jogo como produto final, e sim como protótipo, né? Para introduzir a ideia de protótipo também dos alunos. E isso foi a grande sacada. No final das contas, a gente ficou muito feliz de perceber que a comunidade reagiu muito bem à ideia de protótipo. Primeiro, porque foi um aprendizado para os alunos. Eles não tinham consciência muito concreta do que é um protótipo, que é um produto final. Inclusive, foi bacana que eles demoraram a entender isso na prática. Porque, para eles, foi uma quebra de paradigma. O seu projeto final, né, sendo avaliado e tudo mais, ele não era ainda uma versão final de alguma coisa, né, que geralmente para eles você termina alguma coisa, não você termina uma etapa. E isso foi bem bacana, porque se desenvolveu esse conceito também, né? E aí o conceito do protótipo também atraiu outras disciplinas, que pensavam a sustentabilidade na escolha dos componentes, né? Atraiu a mim também, principalmente na parte de produção textual, né? Por mais que eu estivesse inserido no suporte, na parte de desenvolvimento, eu não tinha pensado muito bem onde é que entra a linguagem, mas a parte do protótipo me revelou algumas possibilidades bacanas de trabalhar com texto também. Então a gente foi vendo que o protótipo aumentou o potencial multidisciplinar do projeto. Então a gente já delimitou que o projeto final seria um protótipo estável daquele projeto, né? Ou seja, funcionando minimamente, razoavelmente bem, podia ter seus problemas, mas que ele atendesse aos critérios do projeto e pelo menos demonstrasse a aplicação do conceito planejado para aquele jogo, né? Que é algo que a gente vai falar na etapa seguinte. Então, nessa etapa, a gente começou a trabalhar o conceito de protótipo. E aí, uma expressão que é jargão do desenvolvimento aqui no Brasil funcionou muito bem, que é a ideia do papel de pão, que é o apelido que se dá para o protótipo inicial, que é aquele protótipo que é simples, sem refinamento, feito às vezes de maneira improvisada, mas que é rápido de fazer, rápido para testar e depois para descartar e fazer um novo, né? Não tem problema. E isso daí eles adoraram, papel de pão, isso eles assimilaram muito rápido esse conceito. Inclusive o nome eles acharam legal, ficavam repetindo que esse aqui é meu papel de pão. E o outro ponto era diferenciar a ideia de conceito, de ideia de protótipo, perdão. Que a ideia às vezes funciona a mil maravilhas e o protótipo não, e que essa frustração é normal. E aí a gente chegou na parte do objetivo secundário da socialização. Porque a socialização não é só na imersão dos jogos, é também a parte do próprio ciclo do protótipo, que foi um conceito ensinado ali também. Que você cria o protótipo, você testa, você recebe os feedbacks, você adapta o seu protótipo e aí você testa de novo. Você recebe feedback, você adapta de novo e fica nesse ciclo, né? Até chegar no ponto satisfatório. Claro que eles não iam repetir esse ciclo muitas vezes, mas pelo menos umas 2 vezes era desejável que eles repetissem, né? Então,
Tudo isso foi colocado aí, a necessidade que eles têm de colocar a ideia logo no protótipo e que isso seja testado logo e que eles ouçam o que outras pessoas tenham falado do protótipo. Então, isso foi um ciclo de socialização muito interessante, né? É, E aí, para dar base, uma coisa que funcionou muito bem para essa etapa, né, de teoria da criação dos jogos foi mostrar imagens ou protótipos mesmo presenciais de jogos, para eles verem como é, como os profissionais trabalham, né? Então, eu recolhi várias fotos de protótipos de jogos, inclusive que foram publicados, então mostrei protótipo e versão final, e eles ficaram impressionados. Nossa, então é isso daí que é o protótipo? Nossa, que feio! Então, eles foram quebrando um pouco essa ideia de que o protótipo tem que ser bonitão. Às vezes ele vai ser mais simples mesmo, e o simples funciona melhor dentro das limitações de tempo que são impostas dentro de um projeto como esse, né? A quarta etapa, ela meio que faz parte de qualquer projeto escolar, né? Que é o acompanhamento do processo criativo. Acompanhar o que está sendo feito é comum a qualquer projeto do tipo, mas aqui a gente teve que fazer uma metodologia para fazer esse acompanhamento. E a metodologia foi a seguinte: a gente estabeleceu um tempo, um prazo, para que cada grupo de alunos, né, definidos por eles mesmos, apresentassem oralmente o conceito do jogo que eles querem fazer. Então, a ideia ali era que eles tivessem que maturar pelo menos uma ideia que se encaixasse nos princípios, nos requisitos do projeto, que eram, no caso do projeto que a gente aplicou lá, eram jogos modernos de mesa que tivessem matemática e desenho geométrico no seu processo de desenvolvimento, né? Então, quando eles apresentavam esse conceito, os próprios colegas iam acompanhando, dando feedback. Então, já começava ali o processo do ciclo do protótipo, né? Já da ideia, né? E era legal também porque assim a gente conseguia já orientar os grupos quando eles tinham um conceito que era muito diferente dos requisitos colocados. Então, a gente já dava as orientações. E era nesse momento também que tinha grupos que não conseguiam fazer um conceito. E era legal que nesses casos os próprios colegas de outros grupos se ajudavam. Então era um processo de colaboração muito grande, né? Depois a gente tinha estipulado outro prazo para que eles entregassem a primeira versão do protótipo, né? O papel de pão deles. E aí essa primeira versão teria um momento para ser testada pela turma, né? Por todo mundo que pudesse, e receberia os feedbacks de todo mundo, né? Não só dos professores, mas dos colegas também. Então, quase sempre era destinado aí um tempo durante as aulas para eles fazerem isso, e, e era engraçado que eles excediam esse tempo, né? Eles levavam isso para outros momentos, pediam para outros professores para continuarem testando, eles ficavam empolgados com a ideia de melhorar o próprio jogo. Então eles queriam testar muito, isso era bem bacana. E aí eles já começavam a encarar os primeiros dilemas, que é o choque da ideia não ficar tão clara no protótipo. Então era muito engraçado que os mais novos eles ficavam muito frustrados porque eles iam ensinar o jogo e durante o jogo os colegas perguntavam muitas coisas que não estavam claras. E aí alguns ficavam irritados porque na cabeça deles estava tudo muito claro, mas eles não enxergavam que no protótipo em si não estava. Então durante esse processo aí desse tempo de submissão do primeiro protótipo, da primeira versão, terminado esse momento, a gente colocava uma orientação sobre a estruturação das regras, né? E aí, já avisando as regras que seriam escritas para o protótipo final.
Então a gente colocava lá, pedia para eles topicalizarem qual é o objetivo do jogo, qual é a história do jogo, qual é o tema do jogo, se eles botaram algum. É, como é que se prepara uma partida para ser jogada, como se joga e como é que termina o jogo, né? Então tudo isso deu muito certo porque eles viam a necessidade de estabelecer essas regras, já tinham acabado de ver as dificuldades dessas regras, as lacunas, então partiam para a etapa de formulação delas. E aí depois era estabelecida a data para a submissão, que é a etapa final, né, do projeto. Então a submissão do protótipo final é a última etapa do projeto. É, a gente percebeu que dentro da experiência da aplicação desse projeto, que gerar a partir dessa submissão uma exposição pública, uma exibição pública dos protótipos no ambiente escolar é muito produtivo. Isso porque a gente integrou esse projeto a uma amostra que já tinha no colégio e a gente colocou uma sala dentro dessa amostra que era a sala lúdica. Então os protótipos ficaram exibidos lá e tinha umas mesas para jogo e tinha alguns jogos também de entretenimento, alguns jogos já prontos, fechados lá para todo mundo jogar. E foi muito legal. A sala tinha sempre gente jogando e era gente jogando tanto os protótipos quanto os jogos fechados, né? E é interessante que muita gente ficava muito tempo lá dentro. Você entrava lá e sempre estava todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, todo mundo concentrado nos jogos e olhando os protótipos feitos. Então, essa coisa da apreciação dos protótipos está num meio que é organicamente lúdico, é muito legal. Acho que é fundamental aproveitar essa oportunidade, criar uma mini exibição, criar um mini evento, se não puder integrar um evento, combina de criar, porque com certeza vai ser muito produtivo e os alunos vão ver que os jogos que são mais criativos chamam mais atenção. Então, no ano seguinte, eles vão tentar ser mais criativos ainda. Eles vão perceber que a apreciação do jogo deles pelos outros às vezes é muito mais importante do que do que pensar do jogo ficar redondinho. Porque às vezes as pessoas se divertem mesmo com os jogos com problemas. Mas a experiência central ali agrada muito. Então todo mundo percebe que todos os jogos ali que foram feitos com criatividade têm seu potencial e atraem um determinado público, né? Não coloquei aqui a avaliação como uma etapa necessária, porque depende do ambiente escolar, né? Cada ambiente escolar tem seu perfil de uso de projetos. Na nossa aplicação, teve avaliação, né, para as disciplinas envolvidas, só que a gente percebeu uma coisa fundamental, e aí é uma metodologia que eu acho que é certeira para um tipo de projeto como esse. É preciso procurar a objetividade no processo de elaboração e não no projeto final. Como assim? A gente usou como critério o amadurecimento do conceito aplicado ao protótipo. Né? O que isso quer dizer? A gente pegou o que os alunos se propuseram a fazer e viu se aquilo está claramente materializado no jogo. O fato de estar claramente materializado não quer dizer que está funcionando bem. Às vezes está cheio de problemas, mas houve a tentativa criativa de aplicar aquele conceito, né? Ao mesmo tempo, também a gente colocou como requisito apresentar o manual, né? Mesmo que ele não esteja tão bem estruturado, mas que ele corresponda àqueles tópicos, né? Você ter o objetivo do jogo, você ter a preparação, como se joga e como é que termina, né? Isso esteja minimamente claro, né? Ainda que não resolva todas as questões do jogo.
E por fim, ver se o grupo correspondeu a todas as etapas propostas. Se apresentou o conceito, se levou o primeiro protótipo e se apresentou o manual e o protótipo final ali na submissão. Porque isso tudo leva a avaliação a não punir quem tentou ser criativo. Porque às vezes você pega uma ideia muito criativa, ela é a mais difícil de colocar em prática. Então, não vale a pena punir a pessoa que tentou ser muito criativa e falhou, porque ela não vai tentar ser criativa no ano seguinte. Então, a objetividade no cumprimento de determinadas tarefas é mais vantajosa para um tipo de projeto como esse do que avaliar subjetivamente o produto final. Até porque, aí eu volto até no ponto que eu tinha falado nas etapas anteriores. O interessante de trabalhar como criação de jogos, deixando claro que eles vão criar protótipos, deixa claro também para todo mundo, inclusive para a comunidade escolar, que o que vai ser apresentado no final é um protótipo. Então aquilo lá é uma etapa de um produto que ainda não é um produto. Isso é bastante saudável para uma série de questões escolares, para quebrar um pouco o paradigma de que os alunos eles têm que criar produções hipercomplexas enquanto ainda não dominam todos os aspectos. Então é bacana avaliar então o processo e deixar a criatividade deles correrem. Os resultados nessa escola foram bem interessantes. A gente teve uma integração grande dos docentes com o tempo, né? Cada vez mais a gente atraía parceiros terceiros, a gente ia ter grandes momentos lá, provavelmente com aplicação por mais anos. Então se espera que um projeto desse a médio prazo ele acarrete a implementação de uma cultura forte de jogos dentro da escola e vira uma possibilidade de entretenimento para os alunos e também para os professores. E aí isso se torna uma ferramenta que faz parte do cotidiano. Várias escolas que eu observo aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, já tem essa cultura bem estabelecida. E eu acredito que não é possível introduzir isso de maneira sistemática sem ser por um projeto. Então, espero muito que essas minhas experiências aqui relatadas possam colaborar para você, caso esteja querendo colocar um projeto seu em prática na escola. E no caso de ser um projeto de criação de jogos, espero muito que os resultados sejam bem parecidos com os resultados positivos que a gente teve nesse ambiente escolar. Então, obrigado a todos.